Boa noite a todos que se fazem presentes nessa reunião virtual do Centro Espírita Isaac Lima. Essa noite é especial porque é um alerta, é destinada a um alerta à evangelização. E como a própria palavra exprime, é um sinal de vigilância, de atenção para a evangelização, para o ato de evangelizar, evangelizando-se. E quem realizará essa tarefa de hoje, expondo ideias a respeito desse assunto, são os companheiros que trabalham nessa área, a evangelização na nossa casa. Todos possamos ter uma noite proveitosa, rica de ideias, pensamentos, reflexões sobre quem mais importa, que é Jesus, e que Ele se faça presente no lar de todos nós. São chegados os tempos. Clara Gomes. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, a colher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, a colher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, a colher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos para o céu. Do livro Pai Nosso, Mei Mei. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o jantar, o café e a merenda. É também a ideia, o sentimento, a palavra e a ação. Para que reine a saúde com alegria em torno de nós, precisamos das nossas refeições, mas também necessitamos da paz e da esperança, da fé e do valor moral. Com os nossos modos de agir, operamos sobre os outros, conversando, distribuindo os nossos pensamentos. Nossos atos influenciam a quem nos cercam, segundo as nossas intenções.
Por isso, também os outros nos alimentam com suas atitudes. Se estimamos as conversações deprimentes, se buscamos uma leitura de natureza inferior, depressa nos vemos alterados e perturbados. E não percebemos. As nossas companhias falam claramente de nós. Nossas leituras revelam nosso íntimo. Procuremos, então, o pão espiritual, que nos garanta a harmonia interior e conserve o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade. Em Jesus, temos o pão que desceu do céu. E ainda hoje, o Mestre continua nos alimentando o pensamento da humanidade por intermédio de um livro, o Evangelho Divino, que nos ensina, através da bondade e do amor, do caminho da nossa felicidade para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos espíritos protetores da casa de Isaac Lima e todos os trabalhadores espirituais da evangelização. Nós estamos aqui para pedir a Deus, aos bons espíritos, que nos amparem nesse trabalho de alerta e evangelização, que abençoe os evangelizadores, que abençoe as crianças, os pais, a todos nós, Senhor, que coloque e fortaleça o compromisso do nosso coração com a evangelização, que é tão importante, Senhor, para nossas crianças, para nossas famílias, para nossa sociedade, Senhor. Um mundo melhor começa com a Tua Palavra, começa com a nossa dedicação, com o nosso compromisso de estudar, de praticar, de amor e de fé. Graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Camila Oliveira, estou atualmente como coordenadora e também evangelizadora do grupo infantil da Casa Isaac Lima. E hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o compromisso da tarefa de evangelização no Centro Espírita. Quando a gente pensa em evangelização, a gente consegue lembrar do quê? Do Evangelho. E quando penso no Evangelho, logo penso no Cristo. Então a evangelização é nada mais, nada menos do que levar os ensinamentos e os aprendizados que a gente tem com as palavras do Cristo para as crianças, de uma forma bem lúdica, bem tranquila, que elas possam ir absorvendo e compreendendo aos poucos. No Isaac Lima a gente já faz a evangelização de ventre e de crianças até os 12 anos, depois ela passa para a mocidade. Então, desde o ventre, a criança ela consegue perceber e captar tudo aquilo que a gente está falando, assim como as emoções dos seus pais, a voz do pai e tudo aquilo que a gente está passando para elas. Esse espírito, gente, a gente tem que lembrar que ele já tem outras vivências e que ele tem uma bagagem espiritual muito grande, porque somos reencarnacionistas. Então, aquele bebezinho fofinho, maravilhoso que a gente pega, que a gente acolhe, aquela criança fofa que a gente vai abraçar e ensinar, ela também tem uma bagagem espiritual, uma bagagem moral que ela traz de outras vivências. E ela veio aqui para a Terra, mais uma encarnação, para poder reaprender, para poder aprender novos conceitos e se melhorar como espírito. E cabe a nós, evangelizadores, pais, responsáveis, direcionar essa criança para um bom caminho, levar essa criança para a evangelização na casa espírita e se ainda não tiver no presencial por causa da pandemia ou por algum conceito da casa, levar essa criança para uma evangelização online. O importante mesmo é a gente levar esse conhecimento para ela, levar os ensinamentos de amor, de caridade, de compreensão para essas crianças, apresentar para elas Jesus,
porque é Jesus que vai modificar a vida delas. Não é simplesmente dizer para elas que a vida não existe, que tudo é uma passagem e que isso aqui é mais uma encarnação, mas mostrar para elas que podemos e devemos confiar no Cristo, que nos momentos difíceis que pode vir mais a pouco na adolescência ou na fase adulta, elas têm que se acolher, elas terão uma base firme para poder fincar. A gente sempre fala isso, né? O conceito da casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. A diferença quando a gente tem esse conhecimento, essa base firme dos conhecimentos do mestre, é que se a gente está fincado com a base sólida sobre a rocha, podem vir os problemas, as dificuldades, mas a gente vai se manter firme. Já quando os nossos conceitos e as nossas bases são fracas, e aí então a gente fala que a gente está findado sobre a areia, que qualquer vento ou leve brisa faz desmoronar aquela casa. Então que possamos construir nas nossas crianças uma base sólida, para que mais tarde elas possam usar essa base para se fortalecer diante das dificuldades do nosso dia a dia que a gente passa como adulto ou como adolescente, os conflitos que chegam nessa fase. Gente, as crianças, a gente pensa que elas são somente aquela coisa fofinha, como eu falei, né? E às vezes a gente esquece que elas têm essa bagagem enorme. E dentro dessa bagagem, a gente, como pais e responsáveis, recebemos uma responsabilidade muito grande através do Cristo, que é direcionar essas crianças. E quando não a direcionamos de uma forma correta, também seremos corresponsáveis por aquilo que iremos colher e por aquilo que aquela criança vai se tornar. Olha só quanta responsabilidade, né? Saber que uma vida está ali sobre o nosso direcionamento, sobre o nosso olhar cuidadoso. Isso me lembra muito um comercial que eu vi. Eu não lembro qual era a marca que lançou o comercial, mas eu sei que não é brasileiro. Mas mostrava simplesmente pais irresponsáveis dando exemplo e crianças de 6 ou 7 anos seguindo os exemplos. Então tem vários trechos ali do comercial. Um é o pai que está batendo na mãe. Então quando ele ergue a mão para poder bater, a criança de 6 anos também ergue a mão e vai bater. O poder do exemplo. Logo depois tem uma mãe que está bebendo e aí logo em seguida vem a filha também pequena bebendo. E aí ela começa a vomitar e a filha faz o mesmo gesto vomitando. E aí passa depois um outro trecho e que tem um pai xingando assim pela janela do carro, uma pessoa que está passando, e o filho atrás da mesma forma, xingando do mesmo jeito, colocando o dedo, a imposição do corpo. E a gente vê que isso é real, né? O nosso exemplo é o que vem de mais além das nossas palavras. Não adianta a gente falar, faça isso, mas não faça o que eu faço. A criança ela vai fazer exatamente aquilo que a gente faz. Ela vai seguir o nosso exemplo, seja esse exemplo bom ou não. Então ela vai seguir simplesmente o exemplo porque ela ainda está definindo ali o seu caráter, os seus princípios, ela ainda está moldando a sua personalidade até os 6 anos. Então ela consegue absorver melhor aquilo que está acontecendo com ela. Isso são estudos científicos que falam, não sou eu que estou aqui criando isso, tá, gente? Estudos científicos comprovam que até os 6 anos a gente consegue aprender, internalizar mais conceitos do que depois dos 7 anos de idade. Então temos um compromisso aí de regenerar, de melhorar, de ajudar as nossas crianças a internalizarem bons conceitos. E isso a gente pode fazer como? Levando essas crianças para o centro espírita, levando essas crianças para evangelização. A gente vê que tem vários pais que não levam as crianças dizendo, ah não, quando ela crescer ela vai escolher para onde ela tem que ir.
Mas quando ela crescer, ela também pode escolher que ela não quer mais ir. A gente tem que levar desde bebê, desde o ventre, mostrar os conceitos, mostrar o conhecimento sobre Jesus, mostrar o Evangelho do Cristo. E essa criança lá na frente, se ela não quiser mais seguir esses ensinamentos, se ela não quiser como adulto continuar frequentando a casa espírita, ela sim vai o fazer. Mas é nossa responsabilidade mostrar para ela aquele conceito. É a nossa responsabilidade apresentar para ela a figura do Cristo e os seus ensinamentos, para que ela possa crescer sabendo que o Cristo ele está ao seu lado, sabendo que ela pode contar com Deus em todos os momentos. E isso faz uma diferença muito grande. O Rossandro, certa vez, fala que tem uma experiência científica que colocou várias crianças que tinham seguido uma religião, não o espiritismo em específico, mas algum tipo de religião com seus pais, e outro grupo de criança que não tinham ido ou frequentado nenhuma religião. E o estudo chegou ao principal resultado, de que as crianças que iriam ou que foram em algum momento ou frequentaram alguma religião com seus responsáveis, elas não tinham tanta propensão para o crime, para as drogas, para o álcool, como as outras que não frequentaram tinha. E aí a gente vê o quanto a evangelização é importante, pais. O quanto a evangelização modifica aqueles espíritos que estão ali querendo realmente aprender, querendo se modificar. Hoje a gente vê crianças chegando no centro espírita totalmente reativas, sem querer ficar na salinha de aula, sem querer aprender, com os pensamentos revoltados. E com o passar do tempo a gente vai avaliando aquela criança e percebendo que a criança muda totalmente, muda o jeito de se comportar, a forma de falar, a forma de lidar com os amiguinhos. A gente vê realmente a evangelização fazendo efeito. Quem é evangelizador sabe muito bem do que estou falando. Então fica aqui o chamado do Cristo, fica aqui a nossa responsabilidade como responsáveis e também como evangelizador. O Cristo nos deu essa tarefa, o Cristo nos apresentou o Evangelho e nos disse que nós temos a responsabilidade de passar isso para os nossos filhos, para as crianças ou para as pessoas que são os responsáveis, para que essas crianças possam crescer com uma base sólida dentro de si. Então fica aí o nosso chamado para todos vocês, para que vocês levem as crianças à casa espírita, para que vocês levem ela à evangelização. Não deixem que a preguiça, que a falta de vontade, que o desânimo tire essa oportunidade que elas estão tendo de conhecer mais profundamente o Cristo. Meus irmãos, são chegados os tempos e o Cristo, Ele está nos chamando para o trabalho. Ele está nos chamando para a responsabilidade da evangelização. Fica o convite para todos vocês. Muita paz. Uma boa noite a todos. Muito alegre de estar aqui mais uma vez, reunido com todos, para a gente falar de um tema tão especial, que é esse, o compromisso da evangelização na casa espírita, né? E quando a gente fala em compromisso da evangelização, compromisso com a evangelização, e quando a gente fala de evangelização do jovem, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né? A gente vê o quão importante é a tarefa de evangelizar o jovem. O quão importante é esse compromisso, né, de evangelizar o jovem. E de quem é esse compromisso? Né? Esse compromisso são de todos nós. Esse compromisso é dos pais, esse compromisso é da casa espírita, esse compromisso é de cada evangelizador, cada trabalhador, né? E esse compromisso é de todos nós, pois sabemos o quão importante é estar com o jovem evangelizado.
né? A gente sabe que a juventude é um momento de muitas descobertas, onde eles precisam encontrar o seu espaço na sociedade. Então são as conquistas, o que fazer profissionalmente, né? As suas realizações pessoais, os seus sonhos, né? É um conjunto de várias coisas que fazem com que o jovem realmente, né, em muitos casos, né, entre em conflito, entre em dúvidas, né? E a gente vê aí muitos jovens aí fazendo terapia, fazendo tratamentos psiquiátricos, né? Porque não consegue lidar com toda essa pressão, né? Que é a pressão da profissão, é a profissão da escola, é a pressão da escola, a pressão da sociedade, a pressão dos pais, né? Para que ele possa realmente se encaixar, né? E a gente sabe que aí nesse momento muitos jovens, né, acabam se perdendo, né? Acabam entrando em processos depressivos, surtos, se entregam a drogas, né? E a gente vê aí que nesse momento o quão importante é a tarefa da evangelização, de mostrar a doutrina espírita para esses jovens, para que eles possam entender que apesar de jovens, né, muitos já são espíritos velhos, né, espíritos, né, que já estão aí, né, na labuta da evolução já há muito tempo, e que nesse momento eles estão no corpo jovem, né, reencarnaram de novo, passaram pela infância, né, e agora estão na juventude, e que tem, né, todo esse caminhar para a evolução, né? Então, quando o jovem está evangelizado, quando o jovem ele percebe que ele é um ser espiritual em evolução e que ele precisa se encontrar, se encaixar nesse processo, né? Então ele, com certeza, ele se tornará um adulto mais harmônico, né? Então, esse compromisso da evangelização na casa espírita, ele é muito importante, né? Ele é muito importante para esse jovem, porque ele vai fazer com que o jovem se entenda como espírito imortal. Ele vai entender que aqui na Terra, né, mundo de provas e expiações, né, precisamos ainda nos lapidar, né, que temos um passado, e que muitas das vezes esse passado não foi bom, né? Que em outras oportunidades não fizemos boas coisas. Então nessa a gente precisa ajustar. Então quando eles conseguem entender essa realidade espiritual, eles passam a entender também o porquê das situações que eles passam, o porquê, né, das dificuldades, o porquê de às vezes, né, o pai e a mãe fazem uma pressão tão grande em cima, né, e cobrar, mas ele entende, né, que ele está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, né, que ele precisa estar com aquela família, que ele precisa estar naquele grupo social, porque assim foi feito dentro do seu planejamento reencarnatório. Então, o jovem esclarecido dentro da doutrina espírita, o jovem evangelizado, é um jovem mais ajustado. É um jovem que se tornará um adulto mais tranquilo, mais harmônico, né? E a gente percebe que o jovem, quando ele está evangelizado, ele não vai deixar de ter os conflitos, mas ele vai saber lidar com esses conflitos, ele vai saber lidar mais com as situações do dia a dia, né? Então, é muito importante que o jovem seja evangelizado, né? Que a família traga o jovem para a evangelização, que a família venha junto, que a família também estude junto, porque tanto a criança quanto o jovem, eles veem os exemplos. E os primeiros exemplos que eles têm são os pais, é a família. Então, quando o pai vem, a mãe vem ao centro, à casa espírita estudar, também motiva o jovem a vir também, né?
Então, e quando a gente estuda junto, então quando se estabelece o culto do Evangelho no lar, né, onde toda a família se reúne, né, e que é mais um ponto de luz que se faz, então a gente percebe a mudança no jovem, a gente percebe que a harmonia começa a fazer mais parte desse jovem, né? Então a gente precisa perceber muito mesmo, que o jovem evangelizado é o jovem em paz, é o jovem em harmonia, é o jovem que, apesar das dificuldades, dos conflitos, ele vai entender esses conflitos, ele vai entender esse momento que ele passa. Estamos passando aí, né, já 2 anos de pandemia, e praticamente todas as casas em atividades online, né? E os jovens, eles questionam sempre pra gente, quando vamos voltar, quando é que a gente volta, né? A gente não aguenta mais o online, a gente quer o presencial. O jovem é assim, o jovem é carismático, o jovem ele precisa desse contato, ele precisa desse abraço, né? Ele precisa dessa afetividade, né? Nós adultos precisamos, imagino eles, né? Nesses momentos de conflito, o quanto que eles necessitam de um abraço, de um apoio, de um amigo, e que muitas das vezes o online acaba não favorecendo isso, né? Então a gente sempre fala para eles, né, que esse momento é o momento que a gente precisa refletir, que é um momento que a gente precisa entrar em comunhão com Deus, para que a gente possa realmente entender a necessidade desse momento. Então, de repente, nesse momento, precisamos estar mais juntos da nossa família, para estruturar mais o nosso lar. Então, toda vez que a gente conversa com o jovem, né, principalmente sobre esse momento, né, a gente procura esclarecer ele dessa forma, né? E o jovem, mais uma vez, esclarecido, ele se torna mais compreensível, mais tolerante, né? Apesar da energia, né? Porque o jovem tem essa energia forte, né? Então, o compromisso da evangelização, principalmente nesse período pandêmico, né, foi de suma importância para dar sustentação a esse jovem, sustentação ao seu lar, sustentação para os seus conflitos, que muitos tiveram as suas perdas, muitos tiveram as suas angústias, as suas tribulações. Então, quando a gente fala do Evangelho, né, e a gente fala de transformação, que a dor vem, né, para nos ajudar nessa transformação, a gente percebe que o jovem fica mais sereno, mais calmo, né? Então a gente pede para ele um pouquinho mais de paciência. A gente vai voltar, a gente vai estar junto de novo, a gente vai estar abraçado, a gente vai se sentir acolhido. Então a gente vai percebendo o quão importante é esse compromisso de evangelizar, o quanto é importante acolher o jovem, o quanto é importante abraçar eles, né? Porque a gente sabe que os conflitos são muito grandes, né? As dores, as perdas são grandes, né? Então a gente percebe o quanto que é importante, né, ter o nosso jovem evangelizado, né? Aquela frase, né? Evangelize e coopere com Jesus. Quando a gente evangeliza, a gente coopera com Jesus. Porque o jovem evangelizado é o jovem mais ajustado, é o jovem mais amoroso, é o jovem mais fraterno, mais solidário. E é o que a gente precisa hoje para o mundo, né? Então, quando a gente pergunta de quem é esse compromisso, a gente volta a falar nisso. O compromisso é de todos nós. Abracemos o jovem, abracemos a causa espírita, abracemos, porque a doutrina espírita é para todos, é para o recém-nascido, é para aquele que está na barriga da mãe, é para a criança, é para o jovem, é para o adulto, é para todos. Porque é a lei de Deus, a gente está falando das leis divinas, e as leis divinas são para todos. Então, quando a gente entende, quando a gente faz o jovem entender essas leis divinas, a importância de ter elas no nosso coração e vivenciar elas, né, a vida do jovem fica mais serena, né? Então a gente procura sempre incentivar o jovem, principalmente nesse período de pandemia, né, que eles fizessem algum trabalho social, que eles fizessem algum trabalho de amor ao próximo.
né? E sempre lembrando de tudo que a gente estudou dentro do Evangelho, né? A gente ficou aí estudando com eles, estudando, e agora é o momento de vivenciar, né? Então, quando a gente consegue ter o jovem nessa vibe, nessa harmonia, a gente percebe o jovem mais enganjado, o jovem mais envolvido com a causa, né? Com a causa do Cristo. Então, que a gente tenha esse compromisso de levar o jovem, de evangelizar o jovem, que esse compromisso seja de todos nós, família, casa espírita, evangelizador, trabalhador, seja de todos nós, porque o jovem evangelizado é o jovem ajustado, é o jovem no caminho do Cristo, é o jovem no caminho do amor. Muito obrigado. Vamos passar agora para a nossa irmã Lúcia, que vai dar continuidade ao nosso estudo da noite de hoje, de tão importância, que é falar do compromisso da evangelização. Muita paz para todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Eu sou a Maria Lúcia, estou coordenadora do grupo da família do Centro Espírita Isaac Lima. E estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre o alerta à evangelização. E para começar, eu vou ler 3 perguntas. A primeira é: o que é evangelização? É divulgar o conhecimento do Evangelho de Jesus às pessoas. E a segunda: o que é evangelização à luz do Espiritismo? Representa não só informar alguém a respeito da vida, dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus, mas principalmente conscientizar a respeito da necessidade da aplicação constante desses conhecimentos evangélicos à vida diária. E a última pergunta: qual é o objetivo da evangelização? Proporcionar o estudo, promovendo a integração das pessoas, oferecendo a oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação do seu meio, visando a formação de pessoas de bem. E aí, Joana de Ângeles afirma que a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito. A família é a escola de bênçãos. O ser humano é constituído para viver em família. Isso é uma lei da natureza. E qual é o objetivo? Aprender a amar. Para que possamos cumprir com a nossa missão, pais e responsáveis, de acordo com Amélia Rodrigues, evangelizar é evangelizar-se. A família deve estudar. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, amai-vos e instruí-vos. A doutrina espírita é hoje elevada à escola de educação do espírito, a serviço de Jesus, com a grandiosa tarefa da edificação do reino de Deus na terra. Reino esse que se inicia no interior de cada um. Com isso, a tarefa de evangelização da criança, do jovem, assume um caráter da mais alta importância em todo o movimento espírita. Precisamos olhar a criança em sua verdadeira natureza de espírito imortal, filho de Deus, dotando do germe da perfeição, que renasce para evoluir
para desenvolver suas potencialidades. O Espírito André Luiz nos traz: percebemos que evoluímos pelo esforço próprio, pela ação, pela atividade, interagindo com o meio físico e espiritual, através de múltiplas experiências. A evangelização, por isso, deve optar por uma metodologia ativa, dinâmica, onde a criança seja coparticipante do seu próprio processo educativo, vivenciando as experiências, sentindo, compreendendo e vibrando em cada atividade, desenvolvendo assim, gradualmente, suas potencialidades, encaminhando-se para a sua autonomia moral e intelectual, como ser que pensa, sente e age no bem. Evangelizar é também um processo natural da espiritualização do ser, de desenvolvimento das potências anímicas do ser espiritual que somos todos nós, espíritos imortais, filhos de Deus, a caminho da perfeição. Em resumo, o desenvolvimento do reino de Deus está dentro de cada um, atendendo ao grandioso apelo de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo o mais virá por acréscimo. A evangelização assume um caráter da mais alta importância no momento evolutivo em que vivemos, como mola propulsora de todo o progresso para uma nova era, que necessita do trabalho, esforço, dedicação e amor de todos nós, de todos os espíritos que aqui renascerão e que precisam encontrar apoio e ambiente necessário nessa maravilhosa escola do Espírito, a Casa Espírita. Desculpa. Necessitamos prestar toda a colaboração possível nas atividades da evangelização da criança e do jovem. Esse é o nosso compromisso com a tarefa da evangelização na Casa Espírita. E para finalizar, eu trouxe aqui uma página de Bezerra de Menezes, psicografia de Maria Cecília Paiva. Evangelizar. Ao término do século XX, o século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros de boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é ela abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um formoso educandário e um mestre divino de sua cátedra de amor, exemplifica pela assistência constante ao programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho, pelo exemplo na conduta nobre, pelo perdão constante. Evangelizemo-nos, guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes.
Estamos na terra, mas alistamo-nos nas fileiras do cristianismo para erguermos bem alto a bandeira de luz do Mestre Divino. Amai-vos uns aos outros como vos tenho amado. Evangelizemos. Os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, os desesperados suplicam luz. Há um grito que ressoa pelo infinito. Pai, socorre-nos. Filhos, somente através do Evangelho vivido à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Concaramamos os corações de boa vontade. Evangelizemos. Acendamos a luz dos ensinos divinos para que a terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo uma família humana entregada nos princípios da vida, enroçanos ao seu Criador. Filhos, peçamos ao Pai inspiração e prossigamos para o alto, porquanto somente Cristo, com o seu saber e o seu coração de luz, poderá iluminar nossos caminhos. Evangelizemos, meus irmãos. Muita paz a todos. Obrigada. A força do bem. Grupo Bem.
pois a força do bem é o maior poder. Senhor Jesus, graças te damos por esses momentos que na tua doce companhia estivemos reunidos, estudando mais um pouquinho das tuas doces lições. Envolva-nos a todos, Jesus, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado na noite de hoje. E neste momento de prece, também te pedimos envolver a todos que precisam da tua infinita misericórdia, no sentido de que se libertem dos caminhos difíceis para serem mais felizes. Também envolva, Jesus, os governantes aqui de nossa nação e de todas aquelas nações que estão em conflito, para que em teu nome tenhamos em breve, muito em breve, notícias de que aqueles conflitos foram terminados em teu abençoado nome. Ampara e socorre a todos aqueles irmãos envolvidos. Envolva-o, Jesus, na tua infinita misericórdia. Ilumina o coração de todos eles, os governantes, e do povo em geral, Jesus, que também colabore em teu abençoado nome. Fica conosco, abençoe esta casa que sempre nos acolheu e continuará com seus amigos espirituais a nos envolver por acréscimo de bondade. Obrigada por tudo. Fica conosco e que possa ser uma noite revestida de muitas realizações. Que assim seja. Bem, irmãos, finalizamos mais uma reunião virtual. Queremos agradecer imensamente aos companheiros que fizeram uso da palavra, aqueles que acompanharam, nos ouvindo, refletindo conosco, aqueles que contribuíram para que ela fosse realizada e que não aparecem muitas vezes. E, sobretudo, agradecemos a Deus e a Jesus que deram sentido para essas palavras. Que todos nós possamos ter um fim de noite tranquilo, uma boa noite de sono, e possamos nos ver novamente na próxima reunião. Muita paz a todos.